Você vai sorrir quando eu chamar seu nome, Helena. Se fizer cena, às 10 da noite você perde a Nina, a rede inteira e até a própria assinatura. Eu ouvi aquilo atrás do painel de LED do salão, com o som do forró chique tremendo no chão e a taça de espumante quase escapando da minha mão. Arthur, meu marido, falava baixo ao celular, mas não baixo o bastante para esconder a própria crueldade. O detalhe que me rasgou por dentro não foi a ameaça. Foi a tranquilidade. Como se já tivesse ensaiado cada palavra, como se me desmontar em público fosse só mais uma etapa do evento de aniversário da Braga Popular, a rede de farmácias que eu tinha construído do zero. Antes que eu avançasse, uma mulher segurou meu braço por trás e soprou no meu ouvido. Não entra agora. Ele não quer só te humilhar. Ele quer te interditar antes da meia-noite. Comenta de que cidade você está assistindo e me diz. Você teria percebido a armadilha há tempo? Naquela noite de agosto, o Recife parecia polido demais para a desgraça que estava prestes a acontecer. O salão do Cais do Apolo brilhava com vidro, flores brancas e fotógrafos girando em volta dos convidados como se todos ali fossem inocentes. Eu usava um vestido azul escuro de seda. Nina dormia no andar de cima na suíte reservada para a família. E 200 pessoas circulavam entre totens da minha marca repetindo a mesma frase. Que casal perfeito! Eu estava a segundos de subir ao palco para anunciar a expansão da Braga Popular para o interior de Pernambuco, quando reconheci a voz de Arthur atrás do painel. Ela vai assinar sorrindo, ele disse ao telefone. Se a juíza receber o laudo antes das 10, acabou. A guarda provisória sai, o conselho aprova meu nome, e ninguém mais questiona nada. Meu corpo inteiro ficou frio. Eu teria saído dali feito um furacão se a mulher de blazer bege não tivesse me puxado pela manga. Quando me virei, levei um segundo para reconhecer. Lá, Renata Luz. O mesmo corte de cabelo reto da faculdade, agora com uma seriedade que não existia aos 20 anos. Você sumiu, eu consegui dizer, num fiapo de voz. Eu trabalho na vara de família do Fórum Joana Bezerra. Ela respondeu sem me soltar. Hoje de tarde, entrou um pedido de interdição parcial, com tutela de urgência, guarda provisória da sua filha e afastamento da administração das empresas. Seu marido anexou um laudo psiquiátrico dizendo que você está dependente de benzodiazepínicos, com surtos de paranoia e prejuízo cognitivo. O processo foi distribuído em segredo de justiça. Eu só vi porque precisei protocolar uma petição conexa. O salão pareceu inclinar. No palco, o apresentador anunciava meu nome, e eu só conseguia ouvir o próprio sangue pulsando. Isso é impossível, eu sussurrei. Eu nunca. Eu sei. E por isso estou aqui. Renata cortou. Mas me escuta com atenção. Se você confrontar Arthur agora, ele vai dizer que você está descompensada. Vai usar cada lágrima sua como prova. Sorri, sobe naquele palco, faz o básico e sai em silêncio. Você precisa descobrir o resto antes que ele descubra que você já sabe. Lá fora, os flashes estouraram quando o apresentador repetiu meu nome. Arthur apareceu na lateral do palco com um sorriso treinado que fez muita gente acreditar que ele era o cérebro do nosso império. Alto, terno claro, gravata bordô, mão estendida como se fosse meu porto seguro. Naquele instante, eu vi, com uma nitidez cruel, o que sempre me escapou. Ele nunca me ofereceu apoio, ofereceu moldura. Eu era a mulher que validava a imagem dele. Amor? Ele chamou. Doce demais. Todo mundo está esperando. Renata apertou meu pulso uma última vez. Não treme. Ele quer prova de descontrole. Não dá. Eu respirei. Contei até 3 e subi ao palco. Se existe um tipo de força mais violento do que o ódio, é a força de continuar sorrindo enquanto o chão afunda. Eu peguei o microfone, agradeci aos franqueados, agradeci aos fornecedores, agradeci à minha equipe e olhei para Arthur como se o coração não estivesse acabando de ser triturado. Ele manteve a mão na minha cintura o discurso inteiro. De vez em quando, a apertava de leve, um gesto íntimo para os convidados, um aviso mudo para mim. Hoje celebramos 15 anos de trabalho, eu disse, ouvindo a própria voz soar firme demais para quem acabara de descobrir um golpe montado dentro de casa. E celebramos também aquilo que sustenta qualquer negócio familiar: confiança.
Arthur sorriu primeiro. Talvez tenha pensado que eu não sabia de nada. Talvez tenha gostado do risco. No fim do discurso, ele pediu o microfone. Ninguém constrói algo tão grande sem sacrifício, disse, olhando para mim com o brilho úmido de homem que sabe atuar. Helena é intensa. Gênio é assim mesmo. Às vezes precisa ser lembrada de descansar, de delegar, de ser cuidada. Algumas pessoas riram, outras aplaudiram. Eu ouvi a frase como um punhal. Não era elogio, era pavimentação. Era ele me enquadrando diante de todos como a mulher brilhante, instável, difícil. A mulher que precisaria ser cuidada. Quando descemos do palco, eu o vi tocar o braço de uma mulher ruiva perto do bar com uma intimidade microscópica que qualquer distraído perderia. Ela usava macacão verde, unhas vermelhas, sorriso de influenciadora e crachá de convidada premium. Isadora Vilela, apresentadora de um quadro de comportamento numa afiliada local. Eu a conhecia de vista. Já tinha gravado publi para uma das nossas campanhas. Naquela hora, porém, o olhar que ela trocou com Arthur não era profissional. Era a troca de quem já combinou o próximo passo. Arthur se aproximou de mim com 2 taças. Bebe alguma coisa. Você ficou pálida. Estou bem. Helena. Ele inclinou o rosto, o tom baixo e carinhoso para qualquer câmera por perto. Não inventa moda hoje. A gente precisa que a noite termine bonita. A gente precisa. Não eu. Não nós. A gente. O consórcio invisível do qual eu acabara de ser excluída. Vou ao banheiro, murmurei. Não fui. Atravessei a área VIP. Peguei o elevador de serviço, subi para a suíte onde Nina dormia com a babá e tranquei a porta. Minha filha estava encolhida na cama com o urso amarelo de sempre, a boca aberta num sono profundo. A visão dela me devolveu o fôlego por um segundo. Eu sentei na poltrona, abri o celular e havia 3 mensagens não lidas de um número desconhecido. A primeira dizia: não confie na água com gás da bandeja preta. A segunda: seu marido levou um envelope cinza para a cerimonialista. Documento para assinatura simbólica durante a homenagem. A terceira: se quiser salvar sua empresa e sua filha, saia do evento com discrição. O processo foi desenhado para parecer proteção. Meu coração disparou de novo. Renata. Só podia ser Renata. Respondi apenas. Como você sabe da água? Demorou 20 segundos. Pareceram 20 minutos. Porque o laudo menciona ingestão recorrente de calmantes prescritos. E porque o mesmo psiquiatra já apareceu em outro processo de interdição fraudulenta. Não beba nada que você não abra na sua frente. Eu fechei os olhos. Nos últimos 4 meses, eu tinha tido lapsos que me envergonhavam. Sonolência no meio de reuniões, memória embaralhada, 2 crises de choro sem explicação, um quase acidente no estacionamento, a sensação constante de estar alguns segundos atrasada em relação ao mundo. Arthur insistia que eu estava sobrecarregada. Levou-me a um médico de confiança, o Dr. Sérgio Paes, que receitou vitaminas para a fadiga, gotas para dormir e um ansiolítico bem leve que eu usava só quando o peito parecia apertado demais. Eu obedeci porque queria continuar funcionando. Porque tinha uma filha, 13 farmácias, 200 funcionários. Porque mulheres como eu aprendem cedo que parar custa caro. E se eu não estivesse adoecendo sozinha? A babá, Jana, levantou os olhos do celular. Dona Helena, está tudo bem? Você trouxe algo para a Nina beber? Só o suco que veio da copa, no copinho da garrafa térmica. Ela tomou, dormiu antes. Eu andei até a bancada. Havia uma garrafinha rosa com tampa de unicórnio, intacta. Meu estômago revirou sem motivo lógico, como se meu corpo já soubesse que a noite estava contaminada em todos os sentidos. Jana, pega a Nina. Vamos embora agora. Ela arregalou os olhos. Mas seu marido? Agora. Minha voz saiu num corte. Sem avisar ninguém. 5 minutos depois, saímos pelo elevador de serviço. O problema foi que Arthur me encontrou no corredor da garagem. Ele estava sem o paletó, a gravata um pouco afrouxada, o sorriso sumido. O homem público tinha ficado no salão. O que estava diante de mim era o verdadeiro. Vai para onde com a menina? Nina está cansada. E justo hoje você decide desobedecer o combinado? Eu senti Jana prender a respiração atrás de mim.
Que combinado, Arthur. Ele se aproximou devagar. O combinado de não me envergonhar. Eu devia me preocupar mais em não envergonhar você do que em cuidar da minha filha. Não usa esse tom. O maxilar dele travou. Você anda estranha há meses, Helena. Eu estou tentando preservar tudo o que a gente construiu, inclusive você. A palavra preservar me embrulhou. Era exatamente o vocabulário de homem que esfaqueia sorrindo. Abre caminho, eu disse. Você vai fazer escândalo. Com a criança no colo. Ele baixou ainda mais a voz. Quer mesmo me obrigar a acionar o plano antes da hora? Eu congelei. Então ele sabia que eu sabia. Ou aquilo era só um modo arrogante de dizer que tinha saídas prontas. Antes que eu descobrisse, o elevador abriu atrás dele, e Renata saiu com a serenidade de quem pisaria num incêndio se fosse necessário. Doutor Arthur? A cerimonialista está procurando o senhor, ela disse, como se fosse apenas uma funcionária perdida do evento. O desembargador acabou de chegar. Arthur me mediu. Mediu Renata, apertou a língua na bochecha e recuou meio passo. Não some, ordenou. Para mim. Depois ajeitou o rosto e voltou para o elevador. Foi só quando as portas se fecharam que eu percebi que estava tremendo. Vai, Renata disse. Agora. E apaga a localização do celular. No caminho de casa, atravessei a ponte do Pina com o mar negro dos dois lados e uma certeza tão pesada que dava dor física. Meu casamento tinha virado um procedimento. Nada em Arthur era improviso. Se havia um pedido de interdição, havia mais. Se havia mais, provavelmente eu já estava atrasada. Cheguei ao apartamento da Jaqueira às 10h18 da noite. Não era exatamente nossa casa. O imóvel tinha sido comprado no meu nome com recursos da holding antes do casamento, mas Arthur tratava cada cômodo como palco particular. Jana levou Nina para o quarto. Eu caminhei descalça pelo corredor. Tirei os brincos e fui direto ao escritório dele. A primeira gaveta estava trancada. A segunda, não. Dentro dela, encontrei pastas de auditoria, contratos de fornecedores, procurações e um envelope cinza idêntico ao que Renata mencionara. Dentro do envelope havia um documento intitulado Autorização Extraordinária de Reestruturação Administrativa. Em linguagem elegante, o papel me afastava da gestão operacional por 90 dias, por recomendação médica, e concedia a Arthur poderes para negociar ativos, fechar unidades, movimentar caixa e falar em meu nome junto ao conselho da holding. Havia um espaço para minha assinatura no final com um post-it rosa colado. Assinar após a homenagem. Evitar resistência. Evitar resistência. Sentei na cadeira, porque as pernas falharam. Continuei abrindo pastas. Em uma delas havia cópias de laudos com timbre da clínica do Dr. Sérgio Paes. Transtorno ansioso com episódios dissociativos, prejuízo executivo, risco de impulsividade financeira, recomendação de afastamento do trabalho e da filha em períodos de agudização. Em outra, prints de mensagens minhas fora de contexto, todas enviadas em noites em que eu mal lembrava o que tinha dito. Tinha também uma planilha com horários 7h20 shake, 3 suplemento, 22 gotas. Ao lado, observações frias, sedação adequada, irritabilidade controlável, insistir na assinatura até 31/8. Meu peito apertou. Eu não estava só sendo traída, estava sendo estudada. A última pasta era preta, sem etiqueta. Dentro dela havia contrato de intenção de compra entre a Braga Popular Holding e um fundo chamado Aurum Nordeste Participações. O valor era alto. Alto demais. E o anexo que explicava o interesse me fez gelar. A Aurum não queria exatamente minhas farmácias. Queria o terreno da central logística em Jaboatão, onde eu vinha construindo o novo centro de distribuição. Segundo um relatório urbanístico, a área seria valorizada por uma obra viária ligada ao Porto Seco. Alguém tinha informação privilegiada. Alguém pretendia comprar antes da explosão do preço. Debaixo do contrato, uma foto. Arthur, Isadora e um homem de cabelo branco saindo de um carro oficial. No verso, escrito à mão, jantar com Antunes, quinta, confirmar mídia. Antunes.
Clóvis Antunes, empresário da construção com tentáculos na política e fama de nunca aparecer onde o escândalo estoura, só onde o dinheiro limpa. Eu já estava fotografando tudo quando ouvi a campainha do elevador privativo. Arthur voltara. Guardei as pastas como pude. Enfiei o celular no bolso e saí do escritório a tempo de vê-lo atravessar a sala tirando o relógio. O sorriso de evento tinha evaporado por completo. Bonita sua fuga, ele disse. Nina dormiu. Eu vi-me. Sem me avisar. Eu não sabia que precisava autorização. Ele se aproximou. O cheiro de perfume caro e uísque me deu náusea. Você precisa entender uma coisa, Helena. O que está acontecendo agora poderia ser muito pior se eu não estivesse controlando. Controlando o quê? Minha vida? Minha empresa? Minha filha? Seu colapso. Eu ri. Não porque achei graça. Ri porque a alternativa era quebrar um vaso na cabeça dele. Então me explica o laudo psiquiátrico. Por um milésimo de segundo, ele piscou diferente. Pequena demais para outro notar. Para mim, bastou. Você mexeu nas minhas coisas. Responde. Você está se ouvindo? Invade meu escritório de madrugada, foge do evento, faz perguntas desconexas. E quer me convencer de que não está descompensada. Descompensada é a tua coragem. Ele olhou em direção ao quarto de Nina e baixou o tom. Não me força a fazer do jeito ruim. Qual é o jeito ruim? Eu já protocolei o que precisava. Amanhã cedo a decisão pode sair. Se você colaborar, continua morando aqui, faz tratamento, vê sua filha assistida por mim, mantém uma mesada digna e evita vexame. Se inventar loucura, eu provo que você oferece risco para a Nina e para as empresas. Quem você acha que o conselho vai ouvir? A fundadora cansada que vive chorando no estoque? Ou o diretor financeiro que segurou essa operação nas costas? Eu senti o gosto metálico do sangue na boca. Eu tinha mordido a língua para não gritar. Você é doente. Não usa palavras grandes, Helena. Ainda mais nesse estado. Ele tirou do bolso um frasco pequeno, as gotas naturais para dormir. Colocou sobre a mesa com delicadeza cirúrgica. Toma isso. Amanhã a gente conversa com calma. Eu olhei para o frasco, depois para ele. Vai me dopar de novo? O rosto dele endureceu de vez. Eu devia ter começado antes. A frase ficou entre nós como fumaça. Ele percebeu o que tinha dito e tentou corrigir com o silêncio. Eu não lhe dei tempo. Peguei o frasco, enfiei na bolsa e fui para o quarto de Nina. Tranquei a porta. Lá dentro, encostada na madeira, eu mal consegui respirar. Jana dormia no colchão auxiliar. Nina resmungou e se virou. Eu peguei o celular com dedos trêmulos e mandei 2 mensagens. Para Renata. Ele confirmou sem confirmar. Tenho documentos, laudos, contrato com fundo e suspeita de sedação. Preciso de ajuda agora. Para minha prima Tânia, biomédica do laboratório onde a rede fazia convênios. Amanhã cedo você consegue testar um medicamento sem passar por sistema? É urgente e confidencial. Não preguei os olhos. Às 5h30, antes de Arthur acordar, vesti roupa de academia. Peguei o frasco de gotas, 2 cápsulas de vitamina do meu organizador e desci com Nina e Jana, alegando que a levaria direto para a escola. No elevador, meu reflexo no espelho parecia o de outra mulher. Olheiras fundas, boca seca, raiva suficiente para iluminar uma cidade. Tânia me recebeu numa unidade do laboratório em Boa Viagem antes do expediente oficial. Fechou a porta da sala técnica, colocou luvas e abriu o frasco de gotas. De onde veio isso? Do meu marido por recomendação de um psiquiatra. Ela cheirou, franziu a testa e pingou uma microamostra. Isso aqui eu só confirmo com cromatografia, mas o cheiro não é de fitoterápico. E essas cápsulas? Tânia abriu uma delas com pinça. Você toma isso desde quando? 4 meses. 1 à noite, 2 no almoço quando estou exausta. Ela me olhou tão sério que meu estômago afundou. Helena, eu vou correr isso no aparelho agora. Se sair o que eu estou achando, você não volta a tomar nada até falar com um médico de verdade. Falhar. Não sem teste. 15 minutos depois, ela voltou com o rosto branco. Estendeu a folha antes de sentar. As gotas continham zopiclona em dose alta. As cápsulas tinham clonazepam triturado misturado com complexo vitamínico.
medicações controladas, o tipo de combinação Klapsuzai, sonolência, dependência e perda de reação. Meu Deus, eu ouvi a mim mesma dizer: você tem receita disso? Não. Então alguém está administrando isso sem controle. Eu me apoiei na bancada para não cair. De repente, os últimos meses se reorganizaram como peças de um quebra-cabeça perverso. A reunião em que esqueci números elementares. O aniversário de Nina, em que apaguei no sofá antes de cantar parabéns. A manhã em que acordei no estacionamento da farmácia de Casa Forte, sem lembrar como tinha chegado. A sensação de vergonha permanente, como se eu estivesse falhando em ser quem sempre fui. Eu preciso de um relatório técnico, falei. Posso te dar um preliminar sem lançar no sistema. Mas, Helena, isso é polícia. Eu sei. Ainda não. Tânia respirou fundo. Tem mais. Se você quiser prova real, faz exame de sangue e de cabelo hoje. O cabelo mostra exposição contínua. É o que fecha a história. Eu estendi o braço na hora. Enquanto o sangue enchia os tubos, mandei mensagem para Renata pedindo um encontro. Ela respondeu com um endereço de cafeteria em Santo Amaro e uma frase curta: leva tudo. A decisão ainda não saiu, mas deve sair hoje. Eu deixei Nina na escola com a diretora me perguntando por que eu estava tão abatida. Quase ri da ironia. Se soubessem o quanto eu ainda estava inteira. Renata chegou à cafeteria de calça preta, camisa branca e um crachá escondido na bolsa. Pediu café sem açúcar e foi direto ao ponto. Consegui ver o processo por 2 minutos antes de bloquearem o acesso, disse. Arthur juntou o laudo do Sérgio Paes, prints seus, um vídeo de uma discussão na garagem e declaração de 2 conselheiros dizendo que você teve comportamento errático. Quais conselheiros? Murilo Sampaio e Esther Cordeiro. Eu fechei os olhos. Murilo era amigo de golfe de Arthur. Esther devia o cargo a mim e jurava lealdade desde que a tirei da falência de uma drogaria antiga. Traição, quando vem em prestação, rasga mais. Tem audiência? Não. Ele pediu tutela de urgência sem ouvir a outra parte, alegando risco imediato à criança e ao patrimônio. Renata puxou o ar. Mas tem uma brecha. A juíza de plantão detesta parecer médico sem lastro. Se você apresentar contraprova robusta antes da assinatura, pode virar o jogo. Eu tenho droga nas minhas cápsulas, nas gotas, e estou fazendo exame. Ótimo. Agora precisa de advogado que não tenha medo. Eu já sabia o nome antes que ela dissesse. Caio Lins. O homem que havia me ajudado a blindar a holding quando abri as primeiras franquias e de quem Arthur sempre falava com um desprezo estranho, talvez porque Caio nunca se impressionasse com homens que se achavam protagonistas. Liguei da mesa mesmo, expliquei em 3 frases. Ele respondeu em uma. Meu escritório, agora. Caio me recebeu em mangas de camisa, 2 telas acesas e uma xícara de café esquecida. Ouviu tudo sem me interromper, folheando os documentos que eu havia fotografado e o relatório preliminar de Tânia. Ele errou feio, disse ao fim, com frieza técnica. Muito feio. Então por que eu ainda me sinto encurralada? Porque golpe doméstico funciona assim. A vítima passa meses sendo enfraquecida e quando percebe já está duvidando até do próprio reflexo. Ele ergueu os olhos. Mas agora tem prova material. Se você topar brigar sem romantismo, a gente inverte a história hoje. Sem romantismo eu topo até nascer de novo. Caio quase sorriu. Bom. Primeira medida. Petição urgente desmontando o laudo com prova toxicológica e pedindo busca e apreensão dos medicamentos. Segunda. Notificação extrajudicial ao Conselho da Holding, impedindo qualquer deliberação sem sua presença. Terceira. Pedido de tutela cautelar para proibir retirada de Nina da escola, por terceiros sem autorização sua e ordem judicial validada. Quarta. Auditoria forense nos acessos financeiros dos últimos 6 meses. E a polícia, quando tivermos cadeia de custódia completa ou confissão. Antes disso, ele vai dizer que você se automedicou. Homem como Arthur só cai quando não resta saída nem para a própria vaidade. Eu me inclinei na cadeira. Então eu faço ele falar. Caio apoiou os cotovelos na mesa. Helena, esse tipo é perigoso quando perde o controle. Perigoso ele já é.
A diferença é que agora eu sei. Saí de lá com 2 pastas, um plano e um medo que tinha mudado de forma. Não era mais o medo de estar enlouquecendo. Era o medo de descobrir até onde Arthur estava disposto a ir. E essa resposta veio rápido demais. Às 13h42, meu celular tocou com o número da escola de Nina. Meu coração disparou antes de atender. Senhora Helena, era a coordenadora pedagógica. Seu marido está aqui com um oficial de justiça para retirar Nina. O mundo virou fio elétrico. Não entregue minha filha. Ele apresentou uma decisão provisória, doutora. Diz que não entregue minha filha. Minha voz saiu tão cortante que ouvi o silêncio do outro lado. Estou chegando com meu advogado e a decisão ainda pode ser inválida. Tranca a sala da diretoria. Quando desliguei, Caio já tinha entendido pela minha cara. Pegou a chave do carro e saiu comigo correndo. No trajeto até a escola, o Recife pareceu conspirar com o trânsito. Semáforos, ônibus, moto passando rente. Eu liguei para Renata, que confirmou em voz baixa. A tutela foi assinada às 13h15. Parcial. Guarda provisória para o pai por 72 horas, sob alegação de risco emocional. Mas se você provar manipulação do quadro clínico, cai. 72 horas é uma eternidade. Então não deixa ele sair da escola. Quando chegamos, Arthur estava na sala da diretoria, impecável, acompanhado de um oficial de justiça cansado, e de Isadora, que fingia ser apenas apoio familiar. Ver Isadora ali doeu menos do que eu esperava. Talvez porque, naquele ponto, a amante já fosse só um apêndice do plano. Que bom que você veio, Arthur disse se levantando. Poupa trauma para Nina. Caio não respondeu. Pegou a decisão da mão do oficial, leu em silêncio e pediu 1 minuto. Eu fui direto para a porta lateral onde Nina estava com a psicopedagoga, agarrada ao urso e olhando tudo com olhos enormes. Mamãe, eu ajoelhei. Filha, fica aqui comigo, tá? Arthur tentou se aproximar. Nina, o papai vai te levar para um lugar tranquilo enquanto a mamãe descansa. Ela não vai com você, eu disse. A decisão diz que vai. A decisão foi obtida com laudo fraudulento. O oficial pigarreou. Senhores, eu só cumpro ordem. Caio levantou a cabeça. E vai cumprir direito. Esta decisão menciona risco por uso abusivo de sedativos prescritos. Eu tenho contraprova laboratorial preliminar apontando administração irregular de clonazepam e zopiclona sem receita, além de notícia-crime em preparação por fraude processual. Se o senhor retirar a menor agora, assume ciência de controvérsia grave e risco de dano irreversível. Arthur deu uma risada curta. Preliminar de laboratório amigo? Isso é desespero. Desespero é usar a própria filha como alavanca societária, Caio devolveu. A diretora pálida pediu calma. Eu não tinha mais nenhuma. Tirei o celular, abri a câmera e apontei para Arthur. Repete na frente de todo mundo, então. Diz que não sabia de nada. Diz que as cápsulas que eu tomo não vieram da tua gaveta. O olhar dele endureceu. Guarda esse celular. Ou o quê? Vai chamar isso de surto também. Isadora deu um passo à frente. Helena, você está alterada. Isso só piora a sua imagem. Eu virei para ela. Tu te mete no meu casamento, na minha empresa, e agora quer me dar aula de imagem? Nina começou a chorar. Aquilo me cortou. Eu me agachei de novo, abracei minha filha e falei no ouvido dela. Olha para mim. Respira com a mamãe. Arthur se aproximou mais do que devia. Você está traumatizando a menina. E aí, ele cometeu o erro que mudou a tarde. Tocou no braço de Nina para puxá-la. Ela se encolheu e gritou. Instintivamente, eu bati na mão dele. O oficial levantou a voz. Chega. Caio já digitava freneticamente. Acabei de protocolar agravo com pedido de suspensão da tutela, anexando o relatório e a gravação do ocorrido. Se houver mínima prudência, ninguém tira essa criança daqui agora. Renata entrou na sala nesse exato momento, ofegante, sem crachá, como se tivesse vindo correndo do fórum. Entregou um papel para Caio. Despacho da juíza auxiliar. Suspensa a retirada até esclarecimento médico e audiência amanhã às 9. O silêncio que caiu foi quase bonito. Arthur olhou para o papel, depois para mim. Pela primeira vez desde que eu o conhecia, ele parecia não ter fala pronta. Você está armando contra mim,
disse por fim. Não, respondi. Eu só parei de dormir. Ele saiu sem tocar em Nina. Isadora foi atrás, não antes de me lançar um olhar em que havia menos superioridade do que pavor. O oficial guardou a decisão, se desculpou com a diretora e foi embora. Quando a porta se fechou, minhas pernas cederam. Eu sentei no chão mesmo, abraçada à minha filha, enquanto o mundo recomeçava ao redor. Achei que a pior parte daquela tarde tinha acabado. Eu estava errada. À noite, ao chegar ao apartamento com 2 viaturas discretas monitorando o prédio a pedido de Caio, encontrei a porta social entreaberta. Nada de arrombamento. Tudo limpo demais. O closet estava mexido, o cofre do escritório aberto, 3 caixas de documentos vazias. Arthur tinha levado o que pôde no intervalo entre a escola e a suspensão da ordem. No quarto, sobre a cama, um bilhete escrito à mão com a letra dele. Você devia ter assinado quando ainda podia sair inteira. Eu fiquei olhando para a frase até ela virar combustível. Não medo. Combustível. Caio chegou 20 minutos depois, viu a cena e xingou baixo. Amanhã não é mais audiência de família. É guerra aberta. Bom, eu respondi. Porque eu cansei de apanhar em silêncio. Na audiência da manhã seguinte, Arthur apareceu com o Dr. Sérgio Paes e uma advogada de voz adocicada que tentava vender preocupação onde havia cálculo. Eu apareci com Caio, os relatórios técnicos, o pedido de busca, o exame de sangue de urgência apontando presença recente das substâncias e um dossiê financeiro que Tânia, mesmo não sendo da área, havia me ajudado a organizar durante a madrugada com tudo o que eu lembrava dos meus últimos meses. Datas, sintomas, episódios, prescrições inexistentes. A juíza ouviu os 2 lados sem mexer um músculo do rosto. Quando o Dr. Sérgio afirmou que me acompanhava de perto havia meses, Caio soltou a primeira lâmina. O senhor tem prontuário completo com a assinatura da paciente em todas as prescrições? Sérgio pigarreou. A clínica trabalha com sistema digital. Excelente. Então não vai ter dificuldade em apresentar o token, o registro de IP, a autorização de receita controlada e as fichas de evolução. A sala ficou quieta. Sérgio mexeu nos papéis de um jeito que respondeu antes da boca. Depois a juíza me perguntou se eu queria falar. Eu podia ter feito discurso. Escolhi precisão. Excelência, eu não estou aqui para negar cansaço. Eu trabalho muito. Sou mãe, empresária e fundadora de uma rede que emprega centenas de famílias. Mas cansaço não autoriza ninguém a dopar uma mulher, pensar mensagens fora de contexto, fabricar doença e usar a filha dela como troféu. Eu só peço uma coisa: investiguem sem a narrativa dele. Investigando, a verdade aparece. A juíza suspendeu a guarda provisória de imediato. Determinou acompanhamento compartilhado temporário de Nina sem pernoite com o pai até a apuração dos fatos, ordenou a apresentação integral do prontuário médico e autorizou busca cautelar dos medicamentos no apartamento e no escritório de Arthur. Quando bateu o martelo, eu senti um primeiro pedaço do meu corpo voltar. Arthur passou por mim no corredor sem encostar. Falou entre dentes. Tu me expôs. Agora eu vou te falir. Vai tentar acordado, eu devolvi. Na mesma tarde, a busca encontrou no escritório dele não só outros frascos sem prescrição, como planilhas com minhas doses, comprovantes de pagamento à clínica de Sérgio por consultoria reputacional e uma pasta chamada Projeto Aurora. Dentro dela, havia uma apresentação corporativa da Aurum Nordeste com cronograma de aquisição da Braga Popular, mudança de marca, venda do centro logístico e substituição da minha imagem por embaixadora midiática de alta penetração popular, Isadora. Caio me ligou assim que recebeu as fotos do mandado. Parabéns, disse sem humor. Seu marido batizou o golpe. Projeto Aurora. Romântico, né? Agora me escuta. Isso aqui é mais pesado do que eu pensei. Tem movimentação cruzada de 2 empresas de fachada e um contrato de mídia com a produtora da Isadora. Eles iam te interditar, usar tua crise fabricada como narrativa de bastidor e relançar a rede com ela como o rosto da nova fase. Você não era só obstáculo, era trampolim.
Eu fui até a varanda do apartamento de Tânia, onde eu e Nina estávamos temporariamente, e olhei a chuva engrossando sobre o rio. E Antunes, ligado ao fundo, a construtora e provavelmente a informação privilegiada da área de Jaboatão. A pergunta agora é: até onde a Isadora sabe? A resposta veio por vontade própria naquela mesma noite. Às 11h08, recebi no celular um vídeo anônimo, sem legenda, sem número identificável. Cliquei. Imagem tremida de garagem subterrânea. Arthur e Isadora encostados no carro dela, discutindo. O áudio estava falho, mas 2 frases atravessaram o ruído com nitidez. Ela: eu não vou afundar com você se essa doida descobrir da gravidez. Ele: então fica quieta e espera. Depois da assembleia tudo muda. Gravidez. Sentei na ponta da cama de hóspedes e assisti de novo. Não pelo ciúme. Isso já tinha morrido. Assisti porque a peça nova explicava à pressa. Se Isadora estava grávida, Arthur precisava resolver tudo antes que a barriga virasse boato, antes que as datas se encontrassem, antes que o homem modelo da família farmacêutica aparecesse trocando de vida no meio de um escândalo de interdição. Mandei o vídeo para Caio com uma única palavra: pressão. Ele respondeu: usaremos, mas com cabeça. Se ela estiver rachando, ela fala. No dia seguinte, convidei Isadora para conversar. Não porque quisesse dignidade entre traídas. Queria fissura no concreto. Ela aceitou com rapidez demais. Marcamos numa cafeteria de Casa Amarela, num canto onde ninguém importante pisaria às 9 da manhã. Isadora chegou de óculos escuros, camisa larga e um perfume doce que enjoava de longe. Sentou sem pedir nada. Você queria me humilhar pessoalmente? Perguntou. Queria te poupar de ser descartada sem saber. Ela tirou os óculos. Os olhos estavam inchados. Arthur disse que você ia fazer teatro. Arthur diz muita coisa. Ele disse que você está doente. Eu empurrei para o lado dela a cópia do relatório toxicológico e a foto das cápsulas. Estou dopada. Tem diferença. Ela leu os primeiros parágrafos sem tocar no papel com a mão inteira. Isso pode ser forjado. Como o teu romance. A boca dela repuxou. Você não sabe nada sobre mim. Sei que você estava na escola da minha filha num pedido de retirada. Sei do contrato de mídia com tua produtora. Sei da reunião com Antunes. E sei da gravidez. A xícara da mesa ao lado tilintou quando uma senhora a largou de susto. Isadora não piscou por 2 segundos. Quem te falou? Ninguém precisa me falar o que vocês expõem na pressa. Ela baixou o rosto. Você está se achando muito esperta. Não. Eu estou te dando a chance de sair antes que ele te jogue na frente do ônibus. Isadora riu, mas era um som fraco. Arthur não me ama, eu já entendi. Mas você acha mesmo que eu vou acreditar em você, na esposa oficial traída? Não, você vai acreditar nele, quando mentir de novo. Eu tirei mais um papel da pasta. O contrato de intenção com a Aurum, a parte sublinhada que previa renovação completa do posicionamento de marca mediante afastamento definitivo da fundadora e cessão total dos direitos de imagem legados à nova campanha. Em anexo, a minuta do contrato da produtora de Isadora tinha prazo de apenas 6 meses, renovável se os índices de conversão compensassem. Eu apontei a cláusula final. Lê isso. Elle a lu. Os lábios se separaram devagar. Substituição imediata da apresentadora em caso de desgaste reputacional, maternidade de alto risco ou repercussão não alinhada. Tu és descartável. Eu era descartável. A diferença é que eu parei a tempo. Você está blefando. Então continua com ele. Ficamos em silêncio. A garçonete deixou um cappuccino que Isadora não tinha pedido. Ela olhou a espuma como se procurasse uma resposta ali. Eu nunca participei de droga nenhuma, falou por fim. Participou de uma fraude de imagem e de um plano para me tirar da minha filha. Eu fui porque Arthur disse que a menina estava em perigo. Ele disse que você a pagava dentro do carro, porque ele me dopava. Ela me encarou como se quisesse achar exagero. Não encontrou. E a gravidez? Perguntei. Isadora engoliu seco. 7 semanas. Ele vai assumir? Ela demorou. O bastante. Ele pediu tempo, respondeu, quase com raiva de si mesma.
Disse que precisava resolver a parte societária antes. Claro, você não precisa me tratar como idiota. Não. Quem fez isso foi ele. Essa frase doeu nela. Eu vi. Se eu falar, eu caio também, murmurou. Se você não falar, cai sozinha. Deixei um cartão de Caio sobre a mesa. Levantei. Já estava indo embora quando ela perguntou, sem me olhar: ele ainda tem acesso às chaves da central logística? Eu virei devagar. Por quê? Isadora passou a língua nos lábios secos. Porque terça à noite, no carro, ele falou que se a tutela não funcionasse, ainda tinha um jeito de obrigar o conselho a aceitar reestruturação. Disse que bastava uma crise de abastecimento e uma notícia certa na imprensa. Eu perguntei o que significava, e ele mandou eu cuidar da minha saúde. Crise como? Ela finalmente me encarou. Talvez incêndio. Talvez contaminação. Eu não sei. Só sei que ele ligou para um cara chamado Mota e falou em desligar a câmara fria por 2 horas. Achei que era bravata. Não era. Eu soube na hora. Porque a central de Jaboatão armazenava medicamentos sensíveis, insulinas, vacinas, material que, se perdesse temperatura, geraria prejuízo milionário, pânico interno e manchete suficiente para me derrubar na marra. Saí da cafeteria já ligando para Caio. Em 40 minutos, estávamos com a equipe de segurança na central, revisando acesso, trocando senhas e monitorando as câmaras. Às 19h15, o alarme disparou. Tentativa de invasão no setor técnico. O homem fugiu antes da polícia chegar, mas deixou para trás uma mochila com ferramentas, um crachá falso de manutenção e um celular quebrado. O nome salvo no papel dentro da capa: Mota. Caio me olhou sob a luz branca do depósito. Agora virou crime empresarial com risco sanitário. Isso sai do foro doméstico. Quero ele algemado. Vai sair. Mas ainda posso te dar algo melhor. Melhor do que isso? O momento certo. Nos dias seguintes, a imprensa começou a farejar. Primeiro uma nota em coluna social dizendo que eu estava afastada por exaustão. Depois um blog de negócios insinuando crise na Braga Popular. Alguém alimentava aquilo. Isadora, talvez tentando salvar a própria pele, enviou a Caio prints de mensagens com o produtor dela. Numa delas, Arthur orientava o timing de uma matéria que sairia no domingo. Fundadora de rede farmacêutica, enfrenta colapso emocional e conselho avalia transição. Ele queria me enterrar pela narrativa antes de perder pelo processo. Eu parei de reagir como esposa. Passei a agir como gestora em guerra. Reuni o conselho extraordinariamente na sede de Espinheiro. Quase todos vieram tensos, fingindo neutralidade. Murilo evitava meu olhar. Esther mexia no colar. Arthur entrou atrasado, como se ainda controlasse o ritmo da sala. Antes de qualquer pauta, ele anunciou: quero registrar minha preocupação com a capacidade da Helena de conduzir esta reunião. Registra no inferno, eu respondi, abrindo a pasta à minha frente. Porque aqui, quem vai registrar sou eu. Liguei o telão. A primeira imagem foi a planilha de dosagem encontrada no escritório dele. A segunda, o exame laboratorial. A terceira, o contrato, Projeto Aurora. A quarta, o boletim da tentativa de sabotagem na central logística. Murilo empalideceu. Helena, isso é assunto pessoal. Não quando o teu voto foi comprado pela doença fabricada da fundadora. Arthur se levantou. Essa reunião acabou. Não. Começou. Virei o controle para a tela seguinte. Extratos mostrando transferência da holding para a empresa de consultoria ligada ao Dr. Sérgio. Depois, pagamentos da Aurum para uma agência conectada à produtora de Isadora. Vocês queriam governança? Então vamos governar a verdade. Esther levou a mão à boca. Meu Deus! Não faz meu Deus agora, eu disse sem tirar os olhos dela. Tu assinaste declaração sobre a minha instabilidade, sem nem me ligar. Arthur disse que era para proteger. Claro que disse. Arthur bateu na mesa. Isso é perseguição. Isso é auditoria. Caio, sentado à minha direita, então falou pela primeira vez. A partir deste momento, qualquer tentativa de deliberação sem a presença da doutora Helena Braga está nula por força da cautelar já distribuída.
E qualquer conselheiro que tenha colaborado conscientemente com fraude processual está sujeito à responsabilização civil e criminal. A sala virou uma coleção de respirações curtas. Arthur tentou manter a pose, mas o rosto dele já tinha aquele brilho fino de homem acuado. Você está se destruindo por vingança, ele falou, mirando em mim. Se essa rede cair, a culpa vai ser tua. Ela não vai cair, respondi. Porque eu não construí isso com mentira. Foi Murilo quem cedeu primeiro. Afrouxou a gravata, pediu água e confessou, atropelando as palavras, que assinou a declaração por achar que eu realmente estava doente e por pressão de Arthur, que prometera estabilizar a empresa durante meu tratamento. Esther chorou e disse algo parecido. Eu não os absolvi. Registrei em ata. Quando a reunião acabou, o conselho tinha me reconduzido por unanimidade à presidência executiva, afastado Arthur de qualquer função financeira, aprovado auditoria independente e autorizado comunicação imediata ao mercado interno. Ele saiu da sala sem olhar para trás, mas, antes de alcançar a porta, virou só o rosto e lançou a frase que me fez perder o resto da inocência. Tu ainda não sabes a metade do que teu pai me deixou arrumar. Meu pé. Ele morreu há 12 anos num assalto mal contado na estrada de Gravatá, voltando de uma visita a uma farmácia do Agreste. O processo nunca fechou direito. Eu sempre engoli a versão porque dor também cansa. Ouvir Arthur usar meu pai como arma, ali, no plural distorcido da provocação, abriu outra frente dentro de mim. Repeta, ordenei. Pergunta à tua mãe por que ela parou de mexer no passado. Caio segurou meu braço antes que eu fosse para cima. Arthur saiu. Eu fiquei parada, sentindo o nome do meu pai vibrar no peito como um tambor de guerra. Minha mãe, Lúcia, morava em aldeia desde a morte dele. Diminuiu de tamanho nos últimos anos, como certas mulheres que gastam o corpo segurando memória. Eu não queria despejar mais dor nela, mas naquela noite fui. Nina dormiu na casa de Tânia. E eu dirigi sozinha pela estrada escura, com os faróis cortando a mata e a frase de Arthur me atravessando de novo e de novo. Mãe abriu a porta de Robbie, assustada. Aconteceu alguma coisa com Nina? Não. Com o pai. Ela me puxou para dentro e trancou. Antes de sentarmos, eu já estava contando tudo. A interdição, os remédios, a rede, a tentativa na central e a provocação final. Minha mãe me ouviu sem respirar direito. Quando mencionei meu pai, ela levou a mão ao peito. O que ele disse exatamente? Que eu ainda não sei a metade do que pai deixou ele arrumar. E perguntou por que tu paraste de mexer no passado. Minha mãe foi até o aparador da sala, abriu a última gaveta e tirou uma chave pequena presa a uma fitinha desbotada. Voltou mais velha do que havia ido. Eu ia te entregar isso quando a poeira da vida baixasse, murmurou. A poeira não baixou. A chave era de um cofre no antigo escritório do meu pai, fechado desde a venda do ponto. Eu nem lembrava mais que aquilo existia. Ele desconfiava de alguém? Perguntei. Ela demorou muito. Teu pai descobriu coisa errada na época em que Arthur começou a trabalhar perto de vocês. Não sobre a farmácia, sobre terreno. O de Jaboatão. Não exatamente. Um corredor todo de áreas ao redor do futuro acesso viário. Teu pai dizia que tinha gente comprando por laranja antes do anúncio. Quando foi atrás dos nomes, encontrou assinatura de empresa ligada a um assessor de Antunes. Uma semana depois, morreu. O ar faltou. Tu achas que foi acidente armado? Eu acho que teu pai não morreu por uma carteira. Os olhos dela marejaram, mas eu tinha 2 filhas e um negócio para salvar. O delegado me mandou parar de cutucar coisa de gente grande. Quando Arthur entrou na tua vida já como teu apoio, eu não gostei. Não pelo jeito. Pelo interesse excessivo nas planilhas antigas. Só que eu não tinha prova e tu estava apaixonada. Apaixonada. A palavra me bateu como deboche de outro tempo. Na madrugada, fomos até o antigo ponto comercial, hoje alugado para uma assistência técnica. O locatário, velho amigo de meu pai, abriu a porta de aço sem fazer perguntas quando viu minha mãe. Nos fundos, atrás de prateleiras de peças, ainda havia um armário de ferro embutido na parede. A chave girou com dificuldade. Dentro, pastas úmidas, um caderno e um pendrive.
Voltamos para a aldeia e passamos 2 horas olhando aquilo na mesa da cozinha, com café requentado e mãos frias. Havia mapas, matrículas, anotações de datas, placas de caminhonetes e nomes repetidos. Aurum, Atlântico Engenharia, Mota Serviços, Gabinete de Antunes. No caderno, meu pai escrevia curto, quase como se tivesse medo de ser lido. Arthur acessa estoque financeiro sem necessidade. Muito próximo de Clovis. Não confiar. Verificar repasses consultoria. Se algo acontecer comigo, olhar pendrive. Conectei o pendrive. Dentro dele havia digitalizações de contratos e um áudio. Deu trabalho abrir. Mas quando abriu, eu ouvi a voz do meu pai, baixa, escondida, falando com alguém dentro de um carro. Se eu entregar isso para a promotoria, vocês me enterram. A voz do outro homem veio abafada, mas reconhecível até para mim, anos depois de propaganda, debates e solenidades. Clovis Antunes. Quem se enterra é quem não aprende o tamanho da estrada que pisa. O áudio acabava com porta batendo. Eu não chorei. Minha mãe chorou por nós duas. Eu fiquei imóvel, porque às vezes o horror é tão grande que as lágrimas perdem a vez para a lucidez. Arthur não tinha entrado na minha vida só por ambição tardia. Ele estava orbitando minha família havia mais tempo, talvez desde o começo. Talvez tenha sido escolhido para isso. Talvez tenha se apaixonado em algum ponto torto do caminho. Não importava. O resultado era o mesmo. O homem com quem eu dormi, com quem tive uma filha, com quem dividi mesa e plano de futuro, carregava a sombra do assassinato do meu pai no mesmo bolso em que guardava minhas gotas de sono. Enviei cópia imediata de tudo para Caio, outra para um promotor conhecido dele e uma terceira para a nuvem criptografada. Às 4 da manhã, minha mãe segurou meu rosto entre as mãos. Tu vais até o fim, Vu. Eles são grandes. É o creche. O fim, porém, decidiu vir correndo. Na sexta-feira, às 11h20, recebi chamada de vídeo da babá Jana, aos prantos. Nina não estava na aula de balé. Um homem se apresentara como motorista extra, enviado por mim, e a retirara da academia, alegando mudança de horário. A câmera de entrada mostrava boné, máscara e uma mochila azul. Meu corpo inteiro virou gelo. Acionei polícia, Caio, Renata, todo mundo ao mesmo tempo. Em 10 minutos, a academia enviou a placa parcial do carro. Em 20, um flanelinha da rua reconheceu o veículo como aplicativo alugado na encruzilhada. Em 35, Tânia lembrou de uma informação que parecia inútil até então. Isadora comentara na cafeteria que Arthur tinha um flat só para reuniões, perto do derby. A polícia foi para lá. Eu fui atrás. No elevador do flat, minhas mãos tremiam tanto que o delegado pediu que eu ficasse para trás. Não fiquei. Quando arrombaram a porta do 804, Nina estava no sofá, assustada, abraçada ao urso, e Arthur falava ao telefone na varanda. A expressão dele quando me viu não foi de culpa, foi de irritação por ter sido interrompido. Vocês estão exagerando, disse, enquanto 2 policiais o imobilizavam. Eu só ia ficar com minha filha até a situação acalmar. Tu sequestraste uma menina de 7 anos da aula de balé, eu gritei. Ela é minha filha. E eu sou o quê? O projeto que tu ainda não conseguiu matar? Nina correu para mim. Eu a apertei tão forte que ela reclamou. Pedi desculpa beijando a cabeça dela repetidas vezes. Na mesa do flat, havia uma pasta aberta com documentos da imprensa, rascunho de nota oficial sobre afastamento voluntário meu, passagens para São Paulo, em nome de Arthur e Isadora, para dali a 4 dias, e um pendrive com etiqueta, Backup Aurora. A polícia recolheu tudo. O delegado, agora com base real para agir, levou Arthur para depor. Ele saiu algemado, mas com a altivez indecente de quem ainda acreditava em portas amigas. Eu já estava aprendendo. Certas algemas não prendem imediatamente o poder. Só expõem o desespero dele. Naquela noite, Isadora me ligou. O número privado. A voz vinha quebrada. Eles encontraram exame meu no flat. Yuzai. Arthur disse que eu era só contingência. Também sei. Ela chorou. Um choro feio, sem glamour, de mulher que finalmente bateu na parede. Eu tenho mais coisa, falou.
Muito mais. Ele me fazia gravar chamadas, encontros, tudo. Dizia que era proteção. Tem vídeo com Antunes, com Mota, com um médico. Tem um áudio sobre o teu pai. Meu corpo parou. Você vem entregar? Se eu aparecer sozinha, eu sumo. Então eu mando escolta. Eu só confio em você até certo ponto, Helena. Nem eu confiaria. Mas hoje teu medo e o meu apontam para o mesmo homem. Marcamos num apart-hotel em Boa Viagem, lobby cheio, câmera em todos os ângulos. Caio foi comigo e 2 policiais ficaram à distância. Isadora chegou com boné, moletom largo e uma mochila pequena. Parecia menos grávida do que esgotada. Entregou um HD externo e um envelope pardo. No envelope tem recibo do médico e a cópia de um contrato que eu achei no carro dele, disse. No HD, as gravações. Eu comecei a guardar porque percebi que ele mentia para todo mundo e eu não queria cair sozinha. Nunca achei que ia te entregar. Nem-u. Ela me encarou por alguns segundos. Eu não sabia do teu pai. Juro. Mas sabia de mim. Sabia do que me convinha. Isso me condena igual em muita coisa. Condena. Ela assentiu como quem já tinha aceitado a própria imagem sem filtro. Então usa isso. No carro, abrimos o material com fones. Havia vídeos de reuniões, áudios, prints, documentos escaneados. Em um deles, Arthur dizia a Mota: se a central não der, a inauguração de Gravatá dá. O importante é gerar medo no mercado antes do dia do conselho. Em outro, discutia com Antunes percentuais da venda futura do corredor logístico. E no áudio mais devastador de todos, gravado talvez num restaurante barulhento, Antunes perguntava: a filha está mansa? Arthur respondia, rindo baixo: a mãe morreu de amor por ela e o pai de imprudência. Ela vai pelo mesmo caminho. Acha que família se constrói com afeto. Excelente matéria-prima. Eu arranquei os fones da cabeça porque achei que fosse vomitar. Caio segurou o volante parado, respirando como se precisasse conter a própria fúria profissional. Agora acabou, ele disse. Acabou nada, respondi, olhando para o mar escuro além do vidro. Agora vai começar da forma certa. A forma certa veio com estratégia e espetáculo. Porque homens como Arthur e Antunes conheciam corredores, bastidores, telefonemas. O que eles não sabiam controlar tão bem era uma queda em público, quando a queda já vem instruída. A inauguração da nova loja conceito de Gravatá aconteceria dali a 5 dias. Era o evento que Arthur pretendia usar, se precisasse, para assustar o mercado. Centenas de convidados, influenciadores, políticos locais, imprensa, fornecedores. Com as novas provas, a polícia poderia agir antes. O promotor, porém, sugeriu algo melhor. Monitoramento total, prisão em flagrante de tentativa de sabotagem, apreensão simultânea dos envolvidos e exposição controlada do esquema econômico ligado a Antunes. Em outras palavras, deixar a cobra se enroscar mais uma vez, só que desta vez com câmera, mandado e testemunha. É arriscado, Renata disse na reunião fechada no gabinete do Ministério Público. Minha vida inteira ficou arriscada no dia em que eu casei sem saber com quem, respondi. Caio apoiou a estratégia. O delegado também. Eu teria que manter a aparência de que a Braga Popular seguia funcionando, que a crise estava sob controle e que, embora abalada, eu ainda buscava conciliação por Nina. Arthur, solto após o depoimento inicial graças à bateria de advogados, pisaria no evento achando que ainda tinha margem. Nos 4 dias seguintes, eu vivi numa costura de nervos. Dormi pouco, abracei Nina muito, andei com escolta discreta e dei entrevistas internas tranquilizando gerentes e equipes. Nunca menti para eles, só contei a parte certa na hora certa. Minha mãe foi morar temporariamente conosco. Tânia virou irmã de trincheira. Isadora entrou em programa de proteção informal até depor oficialmente. E Arthur, sem acesso à empresa e a filha fora dos horários supervisionados, passou a me bombardear com mensagens alternando pedido, ameaça e nostalgia. Você está destruindo a família da Nina. Aurum vai te esmagar. Me atende. Vamos resolver sem circo. Eu ainda posso te salvar de ti mesma. Lembra de Porto de Galinhas no primeiro ano? Nem tudo foi mentira.
A última quase doeu. Quase. Mas quem descobre a engenharia do próprio sequestro afetivo perde o hábito de chamar nostalgia de amor. Na manhã do evento em Gravatá, eu acordei antes do amanhecer. Passei café forte, verifiquei o relógio de Nina na mochila da escola, deixei um beijo na testa dela e fui me vestir. Escolhi um conjunto branco, seco, sem rendas, nem fragilidade. Minha mãe me viu descer pronta e segurou meu queixo. Parece teu pai quando decidia preço com fornecedor sem baixar os olhos. Tomara. Não, melhor. Porque tu aprendeste o preço do silêncio. A loja Conceito ficava numa esquina ampla, fachada de vidro, jardim lateral e um auditório improvisado para as falas. A equipe de operação já estava lá. Por trás da inauguração, agentes à paisana, técnicos, promotor, escuta autorizada, câmeras posicionadas. No aplicativo interno de segurança, eu acompanhava as áreas sensíveis, a antiga câmara fria, o quadro elétrico e o depósito de geradores eram os pontos críticos. Arthur não sabia que sabíamos. Às 16h40, ele chegou. Terno cinza claro, sorriso de candidato. Um corte discreto no supercílio que talvez viesse da abordagem do flat e que ele agora transformava em charme abatido. Cumprimentou franqueados, abraçou políticos, falou com uma jornalista de economia e, quando me viu perto da entrada, abriu os braços como se estivesse vindo selar paz. Bonita escolha de roupa, disse. Pena que branco suja fácil. Tu entende disso? Ele sorriu com metade da boca. Ainda dá tempo de evitar vexame. Tu devias ter levado a sério a própria oferta. Qual? Há de eu sair inteira. Um assessor de Antunes se aproximou. Arthur o acompanhou até o fundo da loja. No meu ponto eletrônico, a voz do delegado veio baixa. Alvo em movimento, sem ação ainda. Às 17h10, o sistema detectou abertura não autorizada no quadro secundário. Um funcionário terceirizado da limpeza, recém-contratado por empresa ligada à Mota Serviços, tentava acessar a área com um crachá validado por código temporário. Foi liberado de propósito pela investigação. O homem entrou, mexeu em 2 disjuntores e posicionou um pequeno dispositivo de atraso ligado a um superaquecedor portátil. A ideia era simples: causar curto localizado perto do setor de armazenamento de álcool gel e criar pânico suficiente para virar notícia de gestão insegura. Não era explosão grande. Era sabotagem com verniz de acidente. A equipe aguardou o sinal maior. Ele veio às 17h18. Arthur entrou no depósito lateral onde não deveria estar e falou ao celular. Executa em 5. Eu preciso estar no palco quando começar. No ponto, o delegado. Temos. Eu subi ao microfone exatamente às 17h20, conforme roteiro oficial da inauguração. A fachada refletia o céu dourando. Convidados com taças na mão, câmeras de celular erguidas. Arthur posicionou-se ao lado do palco como marido magnânimo em reaproximação, calculando o melhor ângulo da própria máscara. Boa tarde, eu comecei, ouvindo a própria calma com surpresa. Quem me conhece sabe que eu sempre preferi balcão, estoque e planilha cerimônia, mas hoje eu preciso falar mais do que sobre uma loja. Arthur me olhou, tenso pela primeira vez, talvez o tom. Talvez o fato de eu estar sorrindo do jeito certo demais. A Braga Popular nasceu da insistência de uma família em não entregar o bairro ao abandono. Meu pai acreditava em farmácia como serviço. Minha mãe acreditava em trabalho limpo. Eu acreditei, por muito tempo, que amor e parceria eram a mesma coisa. Murmúrio no público. Jornalistas aproximando. Errei nessa parte. Arthur deu um passo para o palco. O delegado, invisível na multidão, ergueu a mão quase imperceptível. Mais 10 segundos. Nos últimos meses, continuei. Eu fui dopada, sem consentimento, usada como peça num processo de interdição fraudulenta, afastada da minha filha, por decisão obtida com laudos manipulados e colocada no centro de uma tentativa de tomada empresarial coordenada com interesses imobiliários. O burburinho virou corte elétrico. Arthur subiu os 2 degraus do palco rápido demais. Helena, desce daqui. Não. Você está cometendo um erro irreversível. Tu já cometeste vários. Ele tentou pegar o microfone. Eu recuei meio passo.
Nesse instante, o superaquecedor do depósito deveria iniciar a pane. Não iniciou, porque a equipe já havia neutralizado. O acidente faltou, e a ausência dele desmontou o tempo de Arthur. Ele olhou instintivamente para o corredor lateral. Pequeno movimento, suficiente. As câmeras pegaram. Está esperando o incêndio? Eu perguntei, ao vivo, sem elevar a voz. O rosto dele se desfez. 4 agentes surgiram de pontos diferentes. O delegado subiu no palco. Arthur Meirelles, permaneça onde está. O público abriu em ondas de espanto. Celulares subiram. Uma vereadora deixou a taça cair. Antunes, que acabara de chegar discretamente pelos fundos, tentou voltar para o carro, mas encontrou outros 2 agentes no estacionamento. Você está preso em flagrante por associação criminosa, fraude processual, sequestro de incapaz, administração de substância sem consentimento e tentativa de sabotagem qualificada, o delegado anunciou. Arthur riu. Não de nervoso. Riu de arrogância ferida. Com plateia? Era isso que você queria? Não, respondi. Eu queria dormir. Tu me obrigaste a aprender a acordar. Ele virou para o público, tentando o último personagem. Estão vendo? Uma mulher em colapso, destruindo o próprio legado. Eu apontei para a tela atrás do palco. Caio, que controlava a mídia no laptop, lançou ali a sequência de evidências autorizadas. A planilha de dosagem, o contrato Aurora, a conversa sobre a sabotagem da central, a gravação do flat, as imagens da tentativa de retirada de Nina e, por fim, o áudio do meu pai, com Antunes. O silêncio que caiu não parecia humano. Parecia climático. Antunes foi trazido algemado do corredor lateral, rosto acinzentado, sem escolta política, sem sorriso de dono do tabuleiro. Quando ouviu a própria voz ecoando pelos alto-falantes da loja, não falou nada, nem tinha mais o que negociar. Arthur, porém, ainda me olhava como se buscasse a última tecla emocional. Você vai contar isso para Nina como? Perguntou. Aquilo me atingiu. Claro que atingiu. Mas eu já tinha entendido o truque dele. Fazer da culpa o último cativeiro. Vou contar que o pai dela fez escolhas covardes e que a mãe dela não abriu a porta. As algemas fecharam, não numa sala escondida, diante de fornecedores, imprensa, políticos e funcionários, diante do mercado que ele queria assustar, diante do público que ele usou para me diminuir, diante do nome do meu pai. Foi pouco? Não, foi exato. Achei que o clímax terminava ali. Outra vez, eu subestimei o apetite do destino por curvas. Na saída da operação, Isadora apareceu no estacionamento escoltada para prestar depoimento complementar. Pálida, barriga quase imperceptível, olhos fixos no chão. Arthur a viu de longe e soltou uma gargalhada seca. Traíra. Ela parou. Levantou a cabeça e, finalmente, falou alto o bastante para todos ouvirem. Traíra é quem finge amar uma mulher enquanto envenena a outra e vende a própria filha por cotação de terreno. Eu não esperava nada dela além do material entregue. Aquela frase, porém, fechou outra conta no ar. Arthur tentou avançar. Os policiais o seguraram. Isadora tremeu inteira, mas não recuou. Na delegacia, as horas viraram papel, termo, assinatura, depoimento, cadeia de custódia. Eu dei o meu com uma calma que não parecia minha. Renata apareceu no fim da noite com os olhos brilhando de cansaço e um abraço curto. Conseguiu, sussurrou. Não. A gente. Ela fez que não, com a cabeça. Eu só abri a fresta. Tu derrubaste a parede. Os dias seguintes foram um massacre bonito de verdade. Reportagens, entrevistas, desmentidos, comentaristas falando em gaslighting corporativo, violência patrimonial, fraude psiquiátrica, redes sociais em combustão. Parte da imprensa tentou me transformar em símbolo antes mesmo de eu terminar de respirar. Rejeitei metade dos convites. Eu não queria troféu, queria procedimento bem feito e Nina protegida. As acusações formais contra Arthur cresceram à medida que o HD de Isadora era periciado. Vieram também contra Sérgio Paes, Mota e 2 intermediários da Aurum. Clóvis Antunes teve mandados em empresas, gabinete vasculhado e relações políticas evaporando em público.
Murilo e Esther firmaram acordos de colaboração civil para escapar do pior. O conselho, agora em pânico moral, passou a me chamar de doutora Helena até em mensagem de bom dia. Eu deixei, não por vaidade, por método. Quem se acostuma a me diminuir precisa reaprender até o vocativo. Nina começou terapia lúdica. Nas primeiras sessões, desenhava casas sem portas. Na quinta, desenhou uma casa com janela grande e uma mulher segurando uma chave. Eu chorei sozinha no carro, estacionada sob um pé de oitizeiro, com aquela folha na mão. Minha mãe voltou para a aldeia, mas vinha 3 vezes por semana. Tânia virou madrinha oficial da reconstrução. Caio, depois de meses vivendo entre petições e cafés frios ao meu lado, reaprendeu a rir em algumas noites e me lembrava de comer quando eu esquecia. Eu via e registrava a gentileza, porém não me permitia traduzi-la rápido demais em afeto. Sobreviver também muda o ritmo da confiança. 3 meses depois, o Ministério Público fechou a denúncia principal. 5 meses depois, começou o julgamento mais midiático que Pernambuco viu em anos fora da política tradicional. Na primeira fileira, eu, minha mãe e Caio. Na segunda, repórteres, curiosos, mulheres desconhecidas me olhando com uma mistura de solidariedade e reconhecimento que eu nunca havia pedido e ainda assim entendi. Porque o que aconteceu comigo tinha nome íntimo em muitas casas. Arthur entrou de cabeça erguida no primeiro dia. No terceiro, já não sustentava o queixo do mesmo jeito. A perícia confirmou tudo. Medicações sem prescrição nos frascos, adulteração de cápsulas, manipulação de vídeos, tentativa coordenada de sabotagem, rastros financeiros do projeto Aurora, participação na retirada de Nina e conexão documental com a compra irregular do corredor logístico. O áudio do meu pai, somado ao conjunto de provas, não fechou sozinho o homicídio antigo, mas abriu investigação robusta o bastante para tirar o caso do limbo. Antunes, diante da perspectiva de décadas, tentou negociar. Negociou tarde. O depoimento que mais me atravessou não foi o meu, nem o de Isadora, foi o da minha mãe. Lúcia Braga, pequena diante do tribunal, falou com a voz de quem passou anos engolindo ferrugem. Eu ensinei minha filha a confiar no trabalho. Não ensinei a desconfiar de marido porque ninguém sonha educar uma menina para se defender de quem jura amor diante do altar. Depois olhou para Arthur, sem choro, sem tremor, mas eu devia ter entendido teus olhos quando tu pedia as planilhas do pai dela com bondade demais. Na sentença, o juiz foi cirúrgico. Arthur recebeu condenação pesada por fraude processual, administração de substâncias psicoativas sem consentimento, sequestro de incapaz, associação criminosa, tentativa de sabotagem empresarial com risco coletivo e outros crimes conexos. Sérgio perdeu registro antes mesmo do trânsito final e também foi condenado. Mota entrou junto. Antunes, atingido por corrupção, lavagem e associação, viu o nome desabar do tamanho exato do próprio império podre. Eu achei que sentiria triunfo. Senti outra coisa. Silêncio interno, como se uma máquina infernal finalmente tivesse sido desligada e eu ainda precisasse acostumar o ouvido. Meses depois da sentença, reabrimos o centro logístico com nova governança, protocolos de segurança e um auditório batizado de Eduardo Braga, o nome do meu pai. Convidei antigos funcionários dele, balconistas aposentados, gente de bairro, motoboys que o conheceram. Não fiz evento de luxo, fiz café, cuscuz, bolo de rolo e um mural com fotos. Nina ajudou a descerrar a placa. Perguntou baixinho se o vô estava vendo. Está, eu respondi. E agora, finalmente, sabendo que a gente viu também. A Braga Popular não só sobreviveu, como cresceu. Mas eu não quis crescer do mesmo jeito. Recusei investidor que falava como caça. Fechei parceria com cooperativas locais. Criei fundo de apoio para funcionárias em situação de violência doméstica e estabeleci regra clara. Ninguém da empresa prescreve, aconselha ou administra saúde mental de ninguém, sem encaminhamento ético e transparência total. Alguns acharam exagero institucional. Eu chamei de memória operacional. Isadora teve a filha e foi embora de Pernambuco.
Antes de partir, pediu para me ver uma última vez. Nos encontramos numa praça vazia de Boa Viagem. Fim de tarde, vento salgado. Ela empurrava o carrinho com uma menina dormindo. Não vim pedir perdão, disse de cara. Já entendi que algumas coisas não têm esse atalho. Bom, vim dizer que de tudo o que fiz de pior, o mais sujo foi ter aceitado olhar para a tua vida como vaga disponível. Ela respirou fundo. Eu passo isso na cabeça todo dia. Eu olhei para a criança no carrinho. Pequena demais para a biografia antes de nascer. Ela sabe o nome do pai? Perguntei. Por enquanto não importa. Eu quase disse que um dia importaria. Não disse. Cada mulher aprende o tamanho do próprio veneno em tempo diferente. Tu vais conseguir criar? Perguntei por fim. Vou ter que conseguir. Assente. Não abracei. Não prometi amizade. Mas também não a expulsei do mundo com meu silêncio. Às vezes a justiça termina antes da reconciliação. Às vezes a reconciliação nem vem. E isso também é legítimo. Quanto a Caio, foi devagar, quase invisível. Não houve declaração em aeroporto nem música conveniente. Houve presença. Houve ele me esperando sair das sessões da Nina para saber se eu queria água ou silêncio. Houve uma madrugada em que o alarme da casa disparou por falha elétrica e eu tremi inteira antes de perceber que não era ninguém entrando. E ele ficou do outro lado da linha, até minha respiração voltar. Houve um domingo em que minha mãe fez sarapatel. Nina derramou suco no tapete e nós três rimos com uma naturalidade que me assustou mais do que qualquer briga. Porque a alegria depois do terror também parece perigosa no início. Um ano depois do flagrante em Gravatá, subi ao palco do mesmo auditório da inauguração, agora para lançar um programa de bolsas de farmácia comunitária com o nome do meu pai. O público era outro, o ar também. Sem Arthur, sem Antunes, sem roteiro de máscara. Nina, de vestido amarelo, rodava nos bastidores, segurando um crachá infantil que exigiu com seriedade absoluta. Antes de eu falar, um assessor entregou um envelope sem remetente. Meu corpo ainda sabia reconhecer a ameaça. Abri com cuidado. Dentro, uma folha de cartório. Reconhecimento de paternidade voluntária anulado por decisão judicial conexa. Achei estranho até ver o nome. Arthur Meirelles. Abaixo, um laudo antigo anexado em outro processo sigiloso. Azoospermia irreversível, desde antes do meu casamento. Não vasectomia simples. Infertilidade anterior agravada. Eu já sabia da mentira com Isadora. O que eu não sabia era que a extensão dela alcançava Nina. Senti o chão amolecer. Caio percebeu de longe, veio até mim e leu. Os olhos dele se ergueram devagar. Helena. Eu fechei o envelope. Nina corria atrás de um balão no corredor, rindo. Durante 7 anos, Arthur usou a paternidade como posse, chantagem e escudo. Mas, biologicamente, talvez jamais pudesse ter sido o pai dela. A conta de data se abriu inteira na minha cabeça como clarão. No 2º ano de casamento, eu e Arthur atravessávamos uma fase péssima, separação informal de semanas, e eu me aproximei de alguém do passado numa viagem a João Pessoa. Uma única noite que eu enterrei em culpa e jamais contei porque, quando descobri a gravidez, Arthur correu para vestir a narrativa do marido redimido, do recomeço, da família enfim consolidada. Eu mesma me convenci de que as datas ainda fechavam. Queria fechar. Escolhi a versão menos dolorosa. Agora, o passado vinha cobrar seu preço final. Não abre isso hoje. Caio disse baixo. Eu já abri. Então não decide nada hoje. Olhei de novo para Nina. Ela tinha o meu nariz, o meu jeito de mastigar o lábio quando se concentrava. Mas, de repente, enxerguei no contorno dos olhos uma lembrança que eu guardava trancada. Daniel Ferraz, meu amor universitário antes de Arthur, hoje médico sanitarista na Paraíba, o homem com quem eu me despedi mal e nunca mais procurei. O twist final não estava em descobrir que Arthur não era pai biológico de Nina. Estava em entender que o homem que usou minha filha para me destruir talvez soubesse disso desde o começo, e justamente por isso tenha feito da paternidade um cerco ainda mais cruel. Se soube, escolheu me manter cativa também por esse segredo. Se não soube, o universo ainda tinha ironias demais guardadas. Subi ao palco mesmo assim. Falei sobre acesso, bairro, dignidade, memória.
não sobre sangue, não naquele dia, porque aprendi, na marra, que nem toda verdade precisa nascer em praça pública para ser justa. À noite, sentei no chão do quarto de Nina enquanto ela montava uma farmácia de brinquedo com caixas vazias que a equipe lhe dera. Ela me entregou um estetoscópio de plástico. Mamãe, tu vais me examinar? Vu. E o que tu vê? Eu encostei o brinquedo no peito dela. Um coração muito valente. Ela riu. Igual ao teu? Tomara que não precise ser. Quando ela dormiu, fiquei olhando para a janela acesa da cidade e para o envelope outra vez. Eu ainda tinha um homem do passado para procurar, uma conversa impossível para atravessar, uma identidade a reorganizar. Talvez Daniel nem soubesse. Talvez soubesse e tivesse entendido errado meu silêncio. Talvez o teste desmontasse minha intuição. Talvez confirmasse. Nada disso mudaria o essencial. Nina era minha filha. Minha. E eu tinha atravessado o inferno para garantir que nenhum homem voltasse a usar o nome de pai como algema. No fim, o que convence não é a vingança. É o acerto das contas com a verdade. Eu perdi o casamento, a ingenuidade, meses inteiros da própria memória e a versão fácil da minha história. Em troca, recuperei meu nome, a empresa do meu pai, a paz de ver minha filha dormir sem medo e a coragem de encarar até a última camada daquilo que eu ainda escondia de mim. Arthur quis escrever meu destino com remédio, processo e ameaça. Clóvis Antunes quis me reduzir a porcentagem de terreno. Nenhum dos dois entendeu o ponto central. Mulher que descobre a própria lucidez depois de ser tratada como louca não volta pequena. Ela volta perigosa para toda mentira mal construída. E naquela noite, enquanto eu guardava o envelope na gaveta mais alta e apagava a luz do quarto de Nina, uma certeza serena ocupou o espaço onde antes morava o pânico. A próxima verdade não me destruiria. Depois de tudo, eu já sabia fazer o mais difícil: abrir a porta, entrar e não recuar. 2 semanas se passaram antes que eu tivesse coragem de discar o número de Daniel Ferraz. Eu o encontrei por meios profissionais. Bastou uma busca cuidadosa e o nome surgiu ligado a um instituto de vigilância sanitária em Campina Grande. Projetos de interiorização, entrevistas antigas, nenhuma foto pessoal recente. Fiquei olhando para o contato salvo sem nome, como se o aparelho pudesse decidir por mim. Quem ligou foi ele, no fim, porque eu comecei, desliguei antes de completar o chamado, e minutos depois, o celular tocou de volta. Helena? A voz dele me arrastou 15 anos para trás. Biblioteca abafada, cheiro de xerox. O primeiro homem que eu amei antes de confundir admiração com armadilha. Sui. Silêncio. Não um silêncio ruim. Um silêncio cheio de cálculo humano, de quem mede o tamanho da dor do outro antes de avançar. Você está viva, ele disse, meio torto, como se a frase tivesse saído de outro lugar. Considerando o último ano, é uma boa forma de colocar. Eu vi seu nome no jornal. Vi o caso. Quase liguei umas 10 vezes. E por que não ligou? Porque você tinha uma guerra acontecendo. E porque da última vez que nos falamos, você me pediu para desaparecer. Era verdade. Eu pedi. Com crueldade de quem queria enterrar culpa e desejo no mesmo buraco. Eu preciso te ver, eu falei. Não por nostalgia. Por verdade. Ele soltou o ar do outro lado. Então fala quando? Marcamos em João Pessoa, numa terça sem simbolismo, no fim da manhã, numa cafeteria perto da praia onde ninguém do meu circuito pisaria. Fui sozinha. Sem Caio, sem escolta aparente, sem mãe, sem passado amortecido. Durante a estrada, pensei em voltar 5 vezes. Não voltei. Daniel estava mais velho, claro, mais magro do que minha lembrança. Barba curta, linhas ao redor dos olhos, aquela mesma postura de homem que parece ouvir o ambiente antes de ocupar espaço. Levantou quando me viu, mas não avançou. Eu agradeci por isso. Havia gentileza suficiente naquela distância. Você mudou, ele disse. Tu também. Sentamos, pedimos café, trocas mínimas. O mar do outro lado do vidro fazia o que o mar sempre faz. Mostrava que o mundo prossegue mesmo quando a gente sente o contrário. Vou direto, falei tirando o envelope da bolsa.
Recebi isso no evento de lançamento do programa do meu pai. Ele leu os papéis em silêncio. A cada linha, o rosto dele perdia um pouco de cor. Helena, eu sei, pode ser nada, pode ser tudo. Eu não vim te acusar de coisa alguma. Vim porque, se existir uma chance, eu não vou repetir o padrão de esconder uma verdade difícil só porque ela me assusta. Daniel apoiou os cotovelos na mesa e passou a mão no rosto. Naquela época, depois daquela viagem, eu soube que você tinha casado, e meses depois, ouvi por amigos que estava grávida. Fiz conta. Fiz as mesmas contas que você deve ter feito. Quis te procurar. Não procurei porque achei que seria arrogância demais presumir qualquer coisa. E porque você tinha sido muito clara. Eu ri, sem humor. Eu era muito clara quando queria fugir. Ele encarou a xícara por um instante. Você quer fazer o exame? Quero. Mas antes eu precisava olhar para tua cara e ouvir tua voz. Se der negativo, seguimos vivos. Se der positivo. Se der positivo, ele completou. A gente vai ter uma menina de 7 anos no meio de uma revelação que não pode ser tratada como novela. Aquilo, dito com responsabilidade em vez de euforia, me deu um alívio absurdo. Exatamente. Ele ergueu os olhos. Você está com alguém? A pergunta me pegou de surpresa pela simplicidade. Não como resposta pronta. E o advogado que aparece em todas as matérias? Eu quase sorri. Caio aparece porque trabalhou feito um condenado para eu não afundar. Eu ainda estou aprendendo a não confundir gratidão, atração e paz. Daniel assentiu. Justo. O exame foi feito com discrição absoluta em laboratório fora do circuito pernambucano. Enquanto esperávamos, não inventamos intimidade artificial. Almoçamos 2 vezes, conversamos sobre Nina sem fotos ainda, sobre meu pai, sobre o trabalho dele com surtos em municípios pequenos, sobre como o tempo envelhece não só o rosto, mas o jeito de encarar as certezas. Descobri que Daniel nunca casou. Ele descobriu que eu tinha desaprendido a confiar no som de chave girando na porta de casa. Não houve toque ensaiado, nem despedida cinematográfica. Houve verdade, e para mim, naquele estágio, verdade já era quase luxo. O resultado saiu numa cesta de chuva fina. Positivo. Eu li sozinha no escritório, com a porta fechada e o telefone virado para baixo. Senti o mesmo tipo de silêncio que senti na sentença. Não espanto completo, não alívio completo, só a sensação de que a vida tinha aberto uma última gaveta escondida. Daniel chegou 1 hora depois porque eu não quis dar a notícia por mensagem. Entrou, sentou à minha frente e leu o papel nas minhas mãos. Então ela é minha filha. Biologicamente, sim. Ele fechou os olhos. Quando abriu, estavam molhados. Meu Deus! Não faz meu Deus agora, eu disse, repetindo minha própria frase de outra guerra. E nós 2 rimos, quebrados. Desculpa. Não, foi bom. O riso acabou rápido porque a parte difícil não era essa. A parte difícil tinha nome, rotina, mochila escolar e mania de dormir com um pé fora do cobertor. Eu não vou aparecer na vida dela com energia de resgate, Daniel falou, muito sério. Se você decidir que o melhor é esperar, eu espero. Se decidir que ela nunca vai saber de mim, eu vou sofrer. Mas entendo. Não diz isso. Eu me inclinei. Ela tem direito à própria história, só que essa história vai entrar na vida dela do jeito menos violento possível. Isso eu te prometo. E o Arthur? E ele sabia? É a pergunta que está me corroendo. A resposta veio antes do que eu imaginava, por meio improvável, uma carta escrita à mão pela mãe de Arthur. Alzira Meirelles nunca tinha sido íntima comigo. Elegante, controlada, muito ocupada em preservar fachada de família tradicional. Depois da prisão do filho, desapareceu dos eventos, dos jornais e das minhas preocupações imediatas. A carta chegou por motoboy numa segunda de manhã. Helena, sei que minha palavra vale pouco para você agora, e talvez nunca volte a valer, mas existe uma informação que, se eu morrer calada, fará de mim cúmplice até no túmulo. Arthur descobriu ainda no 1º ano de vida de Nina que não podia ser pai biológico dela. Eu encontrei o exame escondido num cofre doméstico quando ele viajou.
Questionei. Ele me respondeu que aquilo finalmente lhe dava uma vantagem real sobre você, porque uma mulher culpada mente melhor para si mesma do que para os outros. Ele decidiu assumir Nina em público e usar a dúvida em segredo como coleira para o dia em que precisasse esmagá-la. Eu me calei por medo do escândalo e porque, sendo honesta, fui covarde. Estou escrevendo para que pelo menos uma vez eu não proteja o meu filho da verdade. Alzira. Eu li a carta 3 vezes e senti um ódio diferente de todos os anteriores. Não o ódio da amante, nem o ódio do golpe, nem o ódio do sequestro. Um ódio mineral, antigo, de perceber que Arthur não havia apenas usado uma coincidência biológica. Ele tinha transformado minha culpa mais íntima numa ferramenta futura. Guardou o segredo como faca de açougue, esperando o momento certo de abrir meu corpo com ele. Caio leu a carta depois de mim, em silêncio. Pousou a folha na mesa e falou com uma calma brutal. Tem gente que nasce sem centro. Eu ainda consigo me surpreender. Não devia, mas consegue. Isso talvez seja a parte tua que eu mais respeito. Qual? A que continua humana sem virar ingênua. Eu fechei os olhos. Tu sempre fala como se soubesse onde encostar. Só encosto onde você já mostrou a ferida. Aquilo teria podido ser declaração. Não foi. E, justamente por não forçar forma, ficou ainda mais forte. A questão seguinte era Nina. Como contar? Quando contar? A terapia ajudou a desenhar um caminho. A psicóloga foi firme. A revelação não podia nascer como bomba moral nem como ajuste de contas entre adultos. Precisava ser construída a partir do afeto seguro, da noção de que pai biológico e pai que criou não são sinônimos automáticos de amor ou verdade e de que nenhuma criança carrega culpa por decisões de adultos. Começamos pelo alicerce. Conversas sobre origem, sobre como famílias podem ser montadas de jeitos diferentes, sobre pessoas que ajudam a fazer um bebê nascer e pessoas que ajudam uma criança a crescer. Nina ouviu com o interesse de quem gosta de histórias que falam indiretamente dela, sem ainda perceber o centro. Um mês depois, introduzimos a ideia de um amigo antigo meu que talvez fizesse parte dessa história. Ela perguntou se era famoso. Eu respondi que, para mosquito da saúde pública, talvez. Quando finalmente decidimos apresentá-los, escolhemos terreno neutro, uma pequena fazenda pedagógica perto de aldeia, com cavalos mansos, galinhas e espaço suficiente para fugas emocionais. Daniel chegou sem presente grandioso, só com um boné azul e uma mochila térmica cheia de sucos porque Tânia tinha dito que Nina desconfiava de adultos que apareciam de mão vazia. Achei a estratégia excelente. Nina o observou de longe uns bons 10 minutos, atrás da minha perna, mastigando o beiço. Daniel não avançou. Sentou na cerca, conversou com um bode chamado Fubá e esperou. Depois perguntou. Para ninguém específico. Alguém aqui sabe por que galinha corre desse jeito engraçado? Nina respondeu antes de pensar. Porque ela não usa tênis. Daniel riu. Um riso aberto, involuntário. O mesmo que, anos antes, eu conheci na universidade quando a luz acabava e ele fingia aula de anatomia com lápis de cor. Nina saiu de trás de mim meio centímetro. No fim da tarde, já o puxava pela mão para ver o lago. A apresentação oficial da verdade levou meses. Não foi uma cena única, foi construção. Num domingo, Nina perguntou por que Daniel tinha olhos quase iguais aos meus. Em outro, quis saber por que ele lembrava detalhes do meu tempo de faculdade que nem a vovó Lúcia sabia. No dia em que sentamos os 3 no tapete da sala para explicar, a chuva batia nas janelas e eu tremia mais do que na audiência. Filha, eu comecei. Às vezes a história de uma pessoa é maior do que aquilo que ela soube no começo. Tipo livro com continuação. Isso. Só que esse livro é teu. Expliquei devagar, com a ajuda da psicóloga que havia nos preparado e estava disponível por chamada se necessário. Falei que o homem que ela conheceu como pai fez escolhas muito erradas, que isso não apagava o cuidado que ela mesma podia ter sentido em alguns momentos, mas que existia outra verdade sobre como ela veio ao mundo. Daniel ouviu mais do que falou. Quando foi a vez dele, ele disse a frase certa. Eu não apareci antes porque eu não sabia. Se soubesse, eu teria querido te conhecer desde sempre. Mas agora que sei,
vou caminhar no teu ritmo. Nina ficou em silêncio tanto tempo que achei que estivesse em choque. Em vez disso, perguntou o mais simples e o mais difícil. Então eu posso ter 2 pais e gostar de um jeito diferente? Eu chorei ali mesmo. Daniel também. Porque criança, quando encontra a linguagem limpa, às vezes resolve o que adulto complicou por anos. Pode, respondi. E também pode sentir raiva, e confusão, e curiosidade. E tudo isso continua certo. Ela pensou mais um pouco. Eu não quero ver Arthur. Você não vai precisar ver se não quiser. Mas quero ver Daniel jogar videogame para saber se ele presta. Foi assim que a vida, depois de toda a lama, escolheu continuar, por uma exigência de videogame. A aproximação de Daniel com Nina não apagou nada. Não tinha essa obrigação injusta. Ela seguia em terapia. Tinha pesadelos ocasionais, perguntas repentinas, momentos de luto por um pai que, de certa forma, nunca existiu como imaginava. Mas também ganhou outra referência de cuidado. Daniel não invadia, não competia, não se vendia como herói. Aparecia, ficava, fazia o básico com consistência. Para uma criança ferida, isso vale mais do que discurso. No campo jurídico, a descoberta da paternidade biológica exigiu novos ajustes. Houve retificação, audiência reservada, decisões cuidadosas. Eu temi manchete sensacionalista, mas Caio blindou tudo com a ferocidade profissional de sempre. Ainda assim, um pedaço vazou. Colunas digitais insinuaram segredo na família Braga. Desta vez, porém, eu não corri para conter incêndio com vergonha. Soltei nota curta. Assuntos de identidade familiar de uma criança serão tratados com responsabilidade e fora do espetáculo. A mesma imprensa que tentava me devorar acabou tendo que engolir o limite. Em paralelo, a investigação sobre a morte do meu pai se adensou. Um ex-assessor de Antunes firmou colaboração premiada e confirmou o que eu já sentia nos ossos. Eduardo Braga foi seguido na noite do assalto porque havia copiado matrículas e áudios sobre o corredor logístico. O crime não foi improvisado, foi recado. Não bastou para trazer meu pai de volta, nem para zerar o que minha mãe passou, mas trouxe algo duro e necessário. Nome correto para a ferida. Assassinato encomendado. Finalmente dito sem eufemismo. Quando contei à minha mãe que o inquérito seria reclassificado, ela sentou na varanda de aldeia e ficou olhando as árvores muito tempo. Depois falou como quem arranca a pedra do pulmão. Agora eu posso envelhecer sem conversar com fantasma. Eu me sentei no chão aos pés dela e deitei a cabeça no seu joelho como fazia na adolescência. Ficamos assim, mãe e filha, sem precisar fabricar força nenhuma. Caio atravessava tudo isso conosco de um jeito cada vez mais íntimo e, justamente por isso, mais perigoso para mim. Perigoso porque era bom, e o bom, depois de um casamento armadilha, assusta mais do que o explícito. Eu reparava nas coisas pequenas. Ele sabia quando me tirar de uma reunião porque meu maxilar começava a travar. Sabia quando Nina queria atenção porque fazia piada ruim de propósito para ela corrigi-lo. Sabia a diferença entre me proteger e me infantilizar. O problema é que, quanto mais eu via, mais precisava decidir se estava pronta para ser vista também fora da trincheira. A decisão veio numa noite banal. Sem tribunal, sem polícia, sem envelope, só uma falta de energia no bairro de Espinheiro. Eu e Nina estávamos em casa, minha mãe em aldeia, Daniel numa viagem de trabalho, Tânia de plantão. O gerador demorou mais do que devia, e por alguns segundos a escuridão engoliu a sala inteira. Meu corpo reagiu antes da razão. Treme, perdi o ar, ouvi o clique da antiga ansiedade se armando dentro do peito. Caio, que tinha passado ali para deixar documentos e ainda não havia ido embora, acendeu a lanterna do celular e não disse "Calma, está tudo bem", nem qualquer frase pronta. Só colocou a luz no chão, para não me ofuscar, sentou a uma distância respeitosa e perguntou: "Quer que eu fique aqui ou quer silêncio do outro lado da porta?" Foi a pergunta mais amorosa que alguém me fez em anos. Porque me devolvi a escolha. "Fica aqui", respondi. Ele ficou, sem encostar, sem conduzir, sem exigir gratidão emocional pelo cuidado.
Quando a energia voltou, Nina apareceu do corredor com uma vela elétrica e declarou que agora éramos um acampamento triste, mas chique. Nós rimos. Depois que ela voltou para o quarto, eu olhei para Caio e falei a frase que vinha adiada. Eu tenho medo de gostar de ti no meio dos escombros e chamar isso de amor. Ele segurou meu olhar. Então não chama de nada hoje. E se eu quiser chamar quando? Quando a palavra couber sem apertar teu pescoço. Ninguém beija melhor do que homem que sabe esperar a palavra caber. Naquela noite, ainda não nos beijamos. Mas alguma porta abriu, e desta vez, sem arrombamento. Os anos seguintes não viraram conto de fadas. Viraram vida. E vida, quando fica honesta, é mais bonita do que roteiro perfeito. A Braga Popular consolidou o programa de proteção a funcionárias, abriu clínica de orientação farmacêutica popular em bairros periféricos, ganhou prêmios que eu agradeci sem idolatria e recusou parcerias suspeitas mesmo quando o dinheiro era tentador. Daniel se aproximou de Nina com paciência e presença. Não buscou apagar o vazio à força, mas construir lugar próprio. Minha mãe aprendeu a rir outra vez em jantares de domingo. Tânia seguiu sendo a tia que ensinava ciência e palavrão quase na mesma medida. E Caio, devagar, sem captura, tornou-se casa habitável. Quando eu e ele finalmente começamos um relacionamento, foi sem anúncio, sem épico. Nina descobriu antes da gente falar porque nos viu dançando sem música na cozinha enquanto o arroz secava. Ah! Ela disse, muito séria. Então era isso, como se estivesse resolvendo equação atrasada. Isso o quê? Perguntei. Vocês dois se olhando como quem sabe segredo. E tu? Caio perguntou. Eu já sabia. Só queria ver quanto tempo adultos demoram. Toda criança guarda uma pequena superioridade moral sobre adultos atrapalhados. Nina exercia a dela com elegância assassina. 5 anos depois do flagrante em Gravatá, sentei na primeira fileira de outra audiência. Não a minha desta vez. Era a fase final da ação penal pelo assassinato do meu pai. Antunes, mais velho, menor, sem o verniz de onipotência, escutou a leitura da condenação complementar com a cabeça baixa. Eu achei que sentiria catarse dupla, senti mais cansaço do que glória, talvez porque justiça tardia sempre chegue de mãos frias. Ainda assim, quando saí do fórum e o sol bateu no rosto, ouvi minha mãe atrás de mim. Agora teu pai descansa. Eu segurei sua mão e pensei que talvez quem descansasse fosse eu. Naquela mesma semana, Nina, já maior, perguntou se podia usar o sobrenome Ferraz, junto do Braga. Não como urgência, não como rejeição a nada, mas como gesto de completar desenho. Quero todos os pedaços certos, disse. Eu beijei a testa dela. Então a gente faz do jeito certo. Fizemos. Com calma, papelada, conversa, consentimento, entendimento. Sem esconder, sem usar nome como poder. Exatamente o contrário do que fizeram conosco. Às vezes, em palestras ou conversas fechadas com empreendedoras, alguém me pergunta onde eu achei forças. Eu nunca respondo com frase de efeito. Digo a verdade. Eu não achei forças prontas. Eu fui obrigada a fabricá-las em parcelas, toda vez que uma mentira caía e outra aparecia embaixo. Força, para mim, deixou de ser aquela imagem da mulher invencível. Passou a ser outra coisa. A disposição de encarar o fato, mesmo quando o fato humilha, assusta ou muda a fotografia da própria vida. O público gosta mais quando a história termina na prisão do vilão. Eu entendo. Mas a parte realmente difícil começa depois. Depois da sentença, vem a prestação de contas com o espelho, com a filha, com a mãe, com o amor honesto que chega tarde, com o passado que retorna na forma de DNA, com a empresa que continua exigindo boleto pago às 7 da manhã mesmo após seu trauma merecer manchete. É nessa parte sem trilha sonora que a justiça prova se serviu para alguma coisa. Serviu. Serviu porque Nina cresceu sabendo que segredo de adulto não pode valer mais do que paz de criança. Serviu porque minha mãe envelheceu sem a mordaça da dúvida. Serviu porque Daniel teve a chance que lhe foi roubada sem transformar essa chance em invasão. Serviu porque Caio me ensinou, na prática, que cuidado não se parece com controle. Serviu porque as mulheres da empresa passaram a reconhecer sinais antes de virarem prontuário manipulado. Serviu
porque o nome do meu pai saiu do boato e entrou no registro correto da história. Serviu porque eu parei de pedir desculpa por sobreviver com dentes. Hoje, quando fecho a última loja no fim do dia e passo pela sala pequena onde guardamos fotos antigas da primeira farmácia, ainda vejo aquela Helena do começo. A mulher de vestido azul, taça na mão, ouvindo atrás de um painel a ameaça que quase lhe custou tudo. Tenho vontade de abraçá-la e dizer duas coisas. A primeira: confia na sensação esquisita. Teu corpo viu antes. A segunda: a pior verdade não será o fim. Será a porta. Porque foi isso que aprendi. Verdade não é conforto. Verdade é passagem. Às vezes corta, às vezes envergonha, às vezes chega tarde, com exame de DNA, carta de sogra covarde, gravação antiga e filha perguntando se pode amar pessoas diferentes de jeitos diferentes. Mas quando chega e a gente não foge, ela faz uma coisa que mentira nenhuma consegue fazer por muito tempo. Devolve espaço interno. E eu precisava desse espaço para viver a última cena que realmente importava. Foi numa noite comum, varanda de casa, Recife abafado, ventilador brigando com o calor. Nina fazia dever de ciências na mesa, Daniel discutia com ela sobre sapos e mosquitos por videochamada, Caio cortava manga na cozinha e minha mãe, estendida no sofá, reclamava da novela. Nada cinematográfico, nada digno de manchete. Só a coisa mais revolucionária que eu conheci depois do inferno. Normalidade sem medo. Meu celular vibrou com notificação automática do sistema de segurança. Porta principal fechada. Alarmes armados. Rotina. Antes, esse som me enrijecia. Naquela noite, eu apenas desliguei a tela e sorri. Que foi? Caio perguntou da cozinha. Só o barulho de uma porta fechando, respondi. Ele me olhou por um segundo a mais. Entendeu, não era mais cárcere, era caça. E foi assim que meu final se tornou convincente. Não porque vi homens poderosos caírem. Eles caíram porque precisavam cair. O verdadeiro pagamento veio depois, quando percebi que nenhum deles ocupava mais o centro da minha história. Nem Arthur com sua frieza ensaiada, nem Antunes com sua fome de terra, nem os cúmplices com medo elegante. O centro voltou para onde sempre deveria ter estado. Minha filha, minha verdade, meu trabalho, minha mãe, o amor que não sequestra, a memória do meu pai limpa de mentira e a mulher que eu consegui ser quando parei de aceitar a moldura alheia. Se alguém me perguntasse hoje qual foi o maior choque de tudo, eu diria sem hesitar. Não foi descobrir a traição, nem a fraude, nem o plano, nem a prisão, nem o segredo de sangue. O maior choque foi perceber quantas vezes eu pedi permissão para existir inteira antes de aprender que minha vida não precisava caber na conveniência de ninguém. Depois que aprendi isso, nenhuma ameaça dita atrás de um painel conseguiu me diminuir de novo.